Começando mais um capítulo falando das origens das linguagens e das nacionalidades, que se trata da genealogia de Jafé, filho de Noé. Através deste terceiro capítulo falando de Rifat, segundo filho de Gomer, para dar sequência ao assunto. Como abordado anteriormente foi especificamente de Askenaz, este vídeo que estou trazendo aqui é para esclarecer apenas a visão de alguns historiadores da época. Na medida que vimos nas escrituras, não encontramos os nomes bem claros. Não que as escrituras estejam erradas, mas pelo fato que, de acordo com o tempo, a maneira de falar fora mudada, de acordo com certas regiões. Porém, com algumas pesquisas, cada conteúdo foi elaborado cuidadosamente para se chegar num denominador comum. Vamos direto ao assunto. Vimos que as gerações foram marcadas principalmente pelo sexo masculino, que é uma coisa de fato. Vimos também que em Gênesis capítulo 10, versículo 3, aborda que seria assim: e os filhos de Gomer são Askenaz e Rifat e Togarma. E também no livro de 1 Crônicas, 1º capítulo e versículo 6, possui a mesma cópia de Gênesis 10, 3. E os filhos de Gomer, Askenaz e Rifat e Togarma, quer dizer, uma cópia da outra. Mas sempre apresentarei essa leitura. Por quê? Porque faz parte do processo e do progresso na identificação, pois os nomes é de grande relevância aos acontecimentos que marcaram épocas, locais e muito mais. Como foi dito em outra ocasião, de acordo com a geografia e as linguagens, vimos que através destes personagens podemos identificar alguns a partir dos escritos originais, que é de fato para saber se a visão de cada povo em relação principalmente um povo hebreu na época, mas de acordo com a visão dos gregos eram de outra forma, mas de acordo com os nomes, e assim também são com outras etnias, sempre foram mudando. Eles possuíam algo, mas sempre possuía algo em comum entre eles. A gente olhando no hebraico, o nome Rifat possui um significado que quer dizer assim pelo termo etimológico falado. Como foi dito, falado, que seria esse termo, é o segundo filho de Gomer, o nome que pode ser identificado com as montanhas Realias, ou seja, a cordilheira dos Cárpatos, no nordeste da Dácia. A localização da atual Dácia hoje seria a Romênia. A língua dácia foi extinta por causa da diversidade das linguagens, das divisões, dos imigrantes e tantos outros fatores. Se analisar em algumas tradições irlandesas, verão ao dizerem que Rifat era o antepassado dos celtas, e que, de acordo com Flávio Josefo, também pode ter sido supostamente o antepassado dos Paflagônios. Como citei Flávio Josefo, vamos ver, de acordo com as histórias dos hebreus, apenas um pequeno trecho para se confirmar com o qual fora mencionado, que se diz assim: Rifat, que deu seu nome aos Rifanianos, aos quais os gregos chamam Panflagonianos. Isso se encontra no livro das Histórias dos Hebreus, de Flávio Josefo, de onde a gente vê que a Paflagônia, o nome da antiga região da costa do Mar Negro,
no norte da Anatólia Central, entre as antigas regiões da Bitínia, a oeste, e do Ponto a leste, e separada da Frígia, na porção que seria no futuro a Galácia, que são a terra dos Gálatas, por um prolongamento para o leste do Monte Olimpo Bitínio. Segundo Estrabão, o rio Partênio formava a fronteira ocidental da região e era limitada a oriente pelo rio Alis, que hoje faz parte do território da Turquia. Na época do Império Hitita, que são os filhos de Éter, filho de Canaã, filho de Cã, a Paflagônia era habitada pelos Casca, cuja relação étnica exata com os Paflagônios é incerta. É possível que eles sejam relacionados com o povo da região próxima da Capadócia, que eram falantes de uma das línguas anatólicas, um ramo das línguas indo-europeias, mas pelo relato de Estrabão, é provável que falasse uma língua distinta, ou seja, em vários dialetos, como também suponho que muitos dos que estou colocando, como também no capítulo anterior sobre Askenaz. As linguagens sempre foram mudando, de acordo com os povos através das migrações, e por eles conservarem sua origem, que seriam neste caso muitos povos que permaneceram com a mesma linguagem. Isto temos visto quando é em relação aos povos que tinham a mesma linguagem. Com o tempo, as formas foram aumentando. Querei falar com mais detalhe em outra ocasião. Por isto que a identificação com o povoado da Paflagônia da antiguidade foi proposto, mas isto é uma relação incerta, como já falei, pois seus filhos são mais conhecidos como os celtas, que iremos identificar com estes. Voco, sendo o ancestral dos vocais, Boio, o ancestral dos boios, Sequães, o ancestral dos sequânios, Elvios, o ancestral dos helvécios. Estes dariam a origem aos suíços. Noris, o ancestral dos nóricos, Aédulos, o ancestral dos edúlios, Averne, o ancestral dos avérnios, Picto, o ancestral dos pictos, Gai, o ancestral dos gais, Brito, o ancestral dos britãos. Os hevécios, em latim que seria Helvete, eram os habitantes pertencentes à denominada cultura celta, ocupantes da maior parte do planalto suíço. A época de seu contato com Roma, no século I a.C., sua mais ampla descrição, que chegou aos dias atuais, é a de Júlio César no seu primeiro livro, conhecido como Libelo Gálico, que descreve a guerra empreendida contra estes que tentavam migrar para o sudoeste da Gália. A Gália hoje é conhecida como a região da atual França. Alguns nomes não pude identificar, mas se formos mais fundo no assunto, poderemos dizer que cada um deriva de uma etimologia, onde pode provar várias nações vistas hoje. Apenas uma opinião que eu venho trazendo. Vamos ver com detalhe alguns deles. Noris. Será que seriam os povos nórdicos? Gae. Será que não seria o atual país de Gales? Brit. Não seria a Britânia, mais conhecida como a atual Inglaterra? Pode ser. Ou seja, havia também outra região, aquela região da Suíça até o território das ilhas, ou seja, aquela região da Suíça até o território das ilhas do Reino Unido e Irlanda.
sobre a Romênia, que fica mais afastado dos outros países, não quero dizer que todos os países estariam juntos, mas havia uma possibilidade deles serem próximos. Todos os relatos podem ter algo em comum ou não. Acredito que muitas coisas podem ser provadas. Alguns assuntos foram escondidos para não trazer a realidade que deveria estar hoje por escrito. Mas em contrapartida, pela forma que houve no passado, a própria religião condenava certos estudos. Sim ou não? Tome sua conclusão e veja se isso não foi um fato no passado. Houve muitas batalhas, sim. E como poderia esconder todos estes arquivos sobre um passado que deixava uma história bem clara quanto o que vemos hoje? E como poderiam esconder todos estes arquivos sobre um assunto que deixavam a história bem clara quanto o que vemos hoje nas escrituras? Pelo menos alguma coisa que eles não adulteraram, que a própria igreja no passado ele tem adulterado muitas coisas que estavam na Bíblia, e hoje temos essa Bíblia também. Não quero dizer que Deus não trabalha de acordo com essa escritura que temos hoje, mas o que eu quero dizer é que houve muitas mudanças, mas a própria essência é que Deus trabalha na vida do ser humano. É como eu estou dizendo, em relação aos assuntos, houve muitas evidências que estão em oculto, que poderiam mostrar através de documentos aos quais foram isolados ou queimados. Para concluir este assunto, vou colocar apenas um detalhe, que em alguns relatos falam que o homem veio do macaco, e tudo começou com uma evolução para esconder as provas cabíveis. É certo que o isolamento traz muitas transformações, mas uma delas pode ser a forma de falar, com certeza, que através de um sotaque diferente, e por sua vez poderá haver uma mudança no modo de falar, transformando em um novo dialeto. Mas as linguagens foram uma forma que o Criador fez para que o povo se espalhasse pelo mundo, e não para viver em apenas um local. Qual seria o propósito das pessoas de viverem todas juntas em um determinado local, em um lugar apenas? Com certeza não seria bom, haveria muita confusão, como a gente vê no dia a dia. Às vezes, em vez do povo se unir, já vive confuso. Imagina esses povos, todo mundo junto, será um assunto que eu irei tratar mais adiante. Por isso é que nunca temos os assuntos completos. Sempre falta alguma coisa. Apenas estou trazendo estes assuntos para esclarecer que sempre falta concluir cada conteúdo de acordo com cada obra pesquisada, pois há muitos pesquisadores, porém as abordagens sempre falta alguma peça no quebra-cabeça, onde nós somos o agrupador das peças. Nunca está completo, isto é óbvio. Pode perceber, cada vez que você estuda história, geografia, nem tudo está completo. Você só vai conseguir entender quando você for pesquisar a fundo. Fique sabendo que este vídeo ele vem trazendo uma trajetória sobre os filhos de Rifate, um personagem conhecido nas escrituras sagradas. E este assunto trata da origem das linguagens e das nacionalidades. Fique na paz, que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach, ao qual todos vocês conhecem como Jesus Cristo. Amém.